Pessoal, boa tarde. Aula de integradas, 27 de maio de 2021. Hoje a professora vai usar o livro Vem Voar no Momento, tá bom? Vamos lá comigo? Livro Vem Voar, páginas da 80 a 101. Então, preciso que vocês deixem aí o marca-texto e o lápis de escrever, que a gente já vai lendo e já vai fazendo, tá bom? Vamos dar um up nesse capítulo agora. Então, vai falar sobre a água, a importância da água. É provável que você já tenha ouvido falar na importância da água para a vida, mas você sabe explicar por que ela é tão importante assim? Para começar a refletir sobre o assunto, leia a tirinha a seguir com o personagem Armandinho. Essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é a água. E que você colocou na prova? Amor. Amor é muito importante, filho, mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois. Com o amor, a gente vive, com a água, só sobrevive. Olha lá a explicação dele. Número 1. Em seu entendimento, por que Armandinho disse que com amor a gente vive e com a água a gente sobrevive? É que a partir do momento que você ama, né, aí você respeita. Então você respeita a água no caso, né? É isso que ele quis dizer. 2. Você concorda com ele? Em sua opinião, o amor é tão importante quanto a água? Por quê? O que você acha? Coloca aqui na resposta da número 2. Eu acho que os dois são importantes porque a partir do momento que você ama, você respeita, né? E a água, no caso, a gente precisa respeitar. Número 3. A água é fundamental apenas para os seres vivos? Por quê? Coloca na número 3. Epa, não tirou toda a foto aqui, ó. 3. Não, a água é fundamental para todas as formas de vida no planeta. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Resposta da 3. Não, a água é fundamental para todas as formas de vida no planeta. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. A água é um recurso fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e para o equilíbrio do ambiente terrestre. Sem água, a vida como a conhecemos não existiria. Por isso dizemos que ela é essencial, já que possibilita todas as formas de vida na Terra. Página 81. Nossa, olha o que a prof fez aqui. Tirou a folha ponta cabeça. Acompanha comigo, gente. No planeta Terra, a água é encontrada em oceanos, lagos, rios, geleiras e no subsolo. Além de estar nesses diferentes ambientes, a água é encontrada na atmosfera e no corpo dos seres vivos. A quantidade de água que compõe o corpo dos seres vivos varia. Mais da metade do corpo do ser humano, por exemplo, é formada por água. Já as águas vivas têm cerca de 98% do corpo composto de água. Além de fazer parte da constituição dos seres vivos, a água ajuda no funcionamento dos processos internos dos organismos, pois, entre outras funções, auxilia os órgãos a se manterem funcionando. Aí vem um monte de água aqui, né? Vamos na página 82. Depois a prof faz um resumo lá no caderno, tá? Então vamos lá. Os estados físicos da água. Você sabe dizer em quais estados físicos a água pode ser encontrada no planeta Terra? Quando pensamos em água, é comum imaginá-la no estado líquido, porque é nesse estado que entramos em contato com ela na maioria das vezes, seja para nos hidratar, bebendo água, seja para realizar a higiene, lavando as mãos antes das refeições, ou o rosto quando transpiramos muito, ao tomar banho, etc. Seja para nos divertir e exercitar, nadar e brincar dentro da água, por exemplo. Número 1. Agora responda. Onde podemos encontrar água na natureza em estado líquido? Coloca lá. Mares, lagos, oceanos, cachoeiras, pântanos, rios, etc. Mares, oceanos, lagos, cachoeiras, pântanos, rios, etc. Quando colocamos gelos em um copo de suco ou chá, por exemplo, estamos adicionando água no estado sólido. O gelo não deixou de ser água, ele apenas está em um estado físico diferente. Número 2. Onde podemos encontrar água em estado sólido na natureza? Nas calotas polares, geleiras e picos de montanhas. E no granizo também. Em calotas polares,
geleiras, picos e montanhas e no granizo. No estado gasoso ou de vapor, a água está presente no ar que respiramos, embora não seja possível vê-la. Podemos perceber que ela existe. Veja a sequência de imagens abaixo. Então, a mãe lava a roupa, ela põe no varal. Depois de um tempo, a roupa está seca. E onde é que foi a água? A água que a roupa está seca, ela vai formar as nuvens, né, gente? Número 3. Para onde foi a água que estava na roupa pendurada no varal? A água que estava na roupa do varal foi para a atmosfera, né? A camada de ar que envolve a Terra. Foi para a atmosfera. Página 83. O estado físico da água pode mudar de acordo com as condições em que ela se encontra. Mudança de estado físico para estado sólido. Bom, até ali o que a professora leu, vocês já viram isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Então agora já começa a entrar um pouquinho do quinto ano. Agora eu preciso do marca-texto na mão. Imagine que você queira colocar gelo em um copo com suco. O que é preciso fazer para que a água se solidifique, isto é, vire gelo? Primeiro será preciso colocar a água nas formas de gelo e depois colocar as formas dentro do congelador. Fechar a porta e esperar algumas horas. Agora risca para isso aqui, ó. A passagem do estado líquido para o estado sólido é chamado solidificação. Quando você pega a água, põe no congelador e ela vira gelo, a água estava líquida, ela virou gelo. Isso chama-se solidificação. Então, riscando aqui, do A até solidificação. Número 4. O que acontece quando tiramos um cubo do gelo do congelador e deixamos na pia por alguns minutos? O gelo derrete. Isto é, a água volta no estado líquido. Então, coloca assim: o gelo derrete, a água volta no estado líquido. Marca texto de novo na mão, já vamos usar. Mudança de estado sólido para estado líquido. Então, o contrário agora. Se tivesse uma pedra de gelo, vai virar água. Fora do congelador, o gelo derrete e retorna ao estado líquido. Isso ocorre porque a temperatura do ambiente é mais alta que a do gelo. Risca do essa até fusão. Essa passagem do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Na pedra de gelo, virar água chama-se fusão, tá? Aqui o gelo virou sólido, solidificação. Do gelo virar líquido, ao contrário, chama-se fusão, que tá aqui embaixo. Página 84. Mudança de estado líquido para estado gasoso. Já comentamos que não é possível enxergar a água presente no ar, no estado gasoso, mas podemos verificar o processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Então, eu quero que vocês risquem aí em cima para mim, onde está escrito. Mas podemos até vaporização, mas podemos verificar o processo de mudança do estado líquido para o estado sólido. Quando isso? Quando eu pego, coloco a água, por exemplo, para ferver, a hora que começa a fazer essas bolinhas aqui, é o vapor, tá? Quando aquecemos a água, percebemos que pequenas bolhas começam a formar até que passam a ser maiores. As bolhas são formadas por água no estado gasoso. Quando aquecemos a água, devido ao aumento da temperatura, ela começa a passar para o estado gasoso, formando as bolhas. As bolhas, então, chegam à superfície do líquido e se desprende, alcançando o ar. Então, aqui, ó, a água estava líquida, ela foi esquentou, formou vapor, esse estado chama-se vaporização, é do líquido para o gasoso. Gasoso a gente sempre fala que é a fumacinha, né? Mudança de estado gasoso para o líquido, o contrário. Aqui embaixo. Observe na imagem ao lado uma nuvem branca, tá aqui, tá? Próxima ao bico da chaleira, essa nuvem nada mais é do que a água que estava em estado gasoso e passou para o estado líquido, ao encontrar o ar mais frio. Risca para pôr embaixo. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido recebe o nome de condensação. Então, risca lá. Essa passagem do estado gasoso, tá? Que a nuvem, quando ela desce em forma de chuva, tá? Recebe o nome de
condensação. Página 85. Quando uma pessoa coloca um líquido muito gelado em um copo de vidro, pequenas gotinhas de água aparecem do lado de fora do copo. Por quê? Coloca lá a resposta aqui. Isso acontece porque a água em estado gasoso que existe no ar se condensa, isto é, né, passa para o estado líquido ao encostar na superfície fria do copo. De novo, isso acontece porque a água em estado gasoso que existe no ar se condensa, isto é, passa para o estado líquido ao encostar na superfície fria do copo. A professora fez o favor dessa vez de tirar a foto bem mal, né? Observe o esquema que ilustra as principais mudanças do estado físico da água. Depois complete a tabela com as informações necessárias. Lembre-se, a água em estado gasoso não é visível. As nuvens são formadas por minúsculas gotas de água. Aí tem aqui embaixo um quadro, não tem? O estado físico, sólido, estado final, coloca aqui, líquido. Nome dessa mudança, fusão. Então aqui coloca a palavra líquido e aqui a palavra fusão. Segunda linha aí de vocês, que não tá dando para ver aí no vídeo. Gasoso mais o que vai dar vaporização? Coloca aqui, líquido. Líquido mais gasoso, vaporização. Terceira linha, coloca lá, gasoso mais líquido, tem a palavra condensação. Gasoso mais líquido. A última, líquido mais sólido, solidificação. Completa com a palavra líquido e solidificação. Então, voltando, aqui, líquido, fusão. Segunda linha, líquido. Terceira linha, gasoso e líquido. Quarta linha, líquido e solidificação. Aí vem uma experiência. Essa experiência vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então, se vocês quiserem, tá? Isso você vai precisar de uma forminha de gelo, 4 copos, né? Água, cartolina branca, corante de anilina comestível de 4 cores diferentes e na geladeira. Então, o que você faz? Você vai lá, pega 4 copos e pega um corante que a mãe usa em bolo, doce, etc. Porque o gelo dá para aproveitar. Aí o menininho pegou o verde, o vermelho, o amarelo e o azul, tá? Aí ele fez o quê? Encha 4 copos com a água e pingue uma cor de anilina, que é esse daqui, ó, o corante, em cada copo. Depois, despeja as misturas na forma de gelo. Veja a forminha de gelo dele toda colorida e coloque no congelador. Aguarde algumas horas para as misturas se solidificarem. Página 87. Retire os cubos de gelo das formas e coloque-os sobre a cartolina. Nem precisa ser cartolina, gente. Um papel branco tem aí ou aquele papel manilha do saquinho de pão. Espere que eles derretam. Se o dia estiver ensolarado, coloque a cartolina exposta ao sol. É que a cartolina branca, o que vai acontecer? Vai ficar toda colorida, né? Espere a cartolina secar e veja que desenhos se formaram. Quando ele vai... quando vai derretendo e o sol ali vai secando, forma um desenho bem assim, como fala, multicolorido. Fica legal, mas não é obrigado a fazer, não. Levantando hipótese, o que você acha que vai acontecer com o gelo depois de algum tempo fora da geladeira e com o corante? Vão derreter, né, gente? E aí o corante vai derreter junto, porque a água vai estar colorida, olha lá. Observação. Numere os seguintes processos de mudança de estado físico na ordem que acontece na experiência. Bom, o primeiro aqui embaixo, você coloca número 3, que é a vaporização, que é por último. A solidificação, que é o primeiro. E a fusão, que é o segundo. O que aconteceu? Foi para a geladeira, né? Ficou sólido. Do sólido, o que aconteceu? Ficou líquido, a hora que entrou em contato com o sol. E depois evaporou com o sol, 3. Então, aqui embaixo vai ficar 3, 1 e 2. 3, vaporização, 1, solidificação e 2, fusão. Após qual mudança de estado não podemos mais ver a água? Após a vaporização. Depois que secou isso aqui, a gente não consegue mais ver a água.
Então, completa lá, após a vaporização. Página 88, ciclo da água. Como vimos, a água está presente na natureza nos estados sólido, líquido, gasoso ou de vapor. Toda essa água se formou há aproximadamente 4 bilhões de anos, quando a Terra surgiu, e desde então a quantidade de água no mundo não mudou. Esse movimento de constante transformação da água nos diferentes estados envolve a superfície terrestre, o subsolo e a atmosfera, e recebe o nome de ciclo da água na natureza. Observe o esquema a seguir. Gostaria que vocês riscassem isso aqui para mim, ó. Do esse movimento até água, do esse até água. Aí, o que acontece? Espera aí um pouquinho. Vamos lá um pouquinho na página 89 e a Pro já volta para o desenho. Na página 89, lá em cima, sem querer, a Pro não percebeu que eu deixei a folha maior. Com o calor do sol, a água no estado líquido, disponível nos oceanos, nos rios, na roupa que foi lavada, por exemplo, evapora e se mistura aos gases da atmosfera. Em seguida, já em estado gasoso, entra em contato com camadas mais frias da atmosfera e se condensa, formando nuvens. Quando as nuvens estão carregadas de gotas de água ou cristais de gelo, ocorre a precipitação em forma de chuva, neve ou granizo. A precipitação faz com que a água retorne para a superfície da Terra. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, a água está nos lagos, nos rios, aqui está representado como lago. Com a presença do Sol, que está na outra página aqui, o que acontece? A água evapora. A hora que ela evapora, ela condensa e vai formar nuvens. A hora que forma nuvens, ela volta para a Terra de novo. Por que o nome ciclo? Porque a água está na natureza, com a presença do Sol, ela evapora, ela vai formar nuvens, essas nuvens devolvem a água para a Terra em forma de chuva. Aí tem a parte do escoamento, da infiltração, né, por baixo da água, da terra, que a gente chama de subsolo, e etc. Mas aí está nada mais, nada menos representado o que a gente aprende lá no terceiro ano, o ciclo da água na natureza. A água e sua relação com a agricultura. Em seu entendimento, a agricultura é uma atividade que depende muito da água. É a que mais usa água, é a vilã da água, é a agricultura. A agricultura é um conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Risca para esse parágrafo aqui, ó, do A até produtos. A água é fundamental para a agricultura, já que as plantas precisam dela para se desenvolver, absorvendo a água e os nutrientes do solo por meio de suas raízes. Então, como é que a água absorve? A raiz da água, né? Que absorve a água e os nutrientes do solo. Uma das principais fontes de água para o desenvolvimento da agricultura é a chuva. Em regiões onde há períodos de escassez da chuva, é preciso contar com um sistema de irrigação artificial para que molhe, né? Tipo, por exemplo, no Nordeste, não é tudo que você pode plantar lá. Tem uma escassez de água muito grande, de chuva também. Além da água, é comum usar na agricultura a água proveniente de um rio ou extraída do subsolo. Para usar a água dos rios, é comum cavar canais ou caminhos a partir do leito deles. Já para obter água do subsolo, é preciso cavar poços. No entanto, é importante ter cuidado na forma como essa extração de água é feita, para que não cause problemas para o ambiente em determinada região, como a poluição de lençóis freáticos e a perda de habitat de espécies locais. Tem perguntas aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Número 1. Além de receber água da chuva, de que outro modo as plantas participam do ciclo da água? Coloca lá. Ao perder água pelas folhas no processo de transpiração. Ao perder água pelas folhas no processo de transpiração. Tem uma outra pergunta aí. 2.
Que problemas podem ocorrer em uma região quando o curso de um rio é desviado ou quando grande quantidade de água é retirada do subsolo? Resposta da número 2. A coleta excessiva de água pode levar à escassez em outros locais ao longo do curso do rio e alterar o ciclo da água. Novamente, a coleta excessiva de água pode levar à escassez em outros locais ao longo do curso do rio e alterar o ciclo da água. Página 91. A página 91, ela vem de encontro ao que nós vimos na aula passada, no livro, né? Que vai falar um pouquinho mais sobre o Rio Nilo e a sociedade egípcia. Lembra que a professora falou? Ah, gente, está aqui no livro, Currículo em Ação, porém, vai aparecer também no nosso livro Vem Voar, então já apareceu. O surgimento e o desenvolvimento da agricultura contribuíram para que alguns grupos humanos passassem mais tempo em um mesmo local. Em geral, esses grupos preferiam se estabelecer nas proximidades de rios e lagos, pois a água era necessária para o consumo, para a irrigação dos cultivos agrícolas e para a alimentação por meio da pesca. Lembra? A prof falou tudo isso na aula passada que estava lá no livro. O estabelecimento dos grupos humanos em um local foi chamado de sedentarismo. Pode riscar aqui para pro, ó, do O até sedentarismo. Alguém lembra o que é sedentarismo? Sedentarismo é quando a pessoa fixa num local, tá? Porque antes eles eram nômades, eles viviam de um local para outro à procura de uma melhor condições de vida, né? Melhores condições de vida. Foi por isso que estabeleceram as margens do rio Nilo a civilização egípcia. Foi nesse contexto que os seres humanos formaram as primeiras vilas e cidades. Isso ocorreu em várias partes do mundo, entre elas a região conhecida como Crescente Fértil, localizada próximos aos rios Tigre, Eufrates e Nilo, onde se desenvolveram as sociedades mesopotâmica e egípcia. Vocês vão riscar para esse parágrafo inteiro, do foi até egípcia. Essa região recebeu o nome Crescente Fértil porque suas terras eram muito boas para a agricultura. Além disso, ela tem a forma de uma lua crescente. Observe o mapa a seguir. Aqui, ó. Parece um C, né, gente? Então, risca para pro. Essa região até a agricultura. Essa região recebeu o nome de Crescente Fértil porque suas terras eram muito boas para a agricultura. Devido ao quê? Devido às cheias do rio Nilo. Ó, aqui. Por que essas terras eram tão férteis? Coloca lá. Por estarem próximos dos rios. Por estarem próximas dos rios. Agora vocês vão riscar esse parágrafo inteirinho, do rio até pesca. O rio Nilo foi muito importante para a formação da antiga sociedade egípcia. Esse rio nasce no interior do continente africano e atravessa 10 países até desaguar no mar Mediterrâneo. Nesse percurso, ele irriga locais onde chove pouco, garantindo o fornecimento de água para a agricultura e propiciando atividades extrativistas como a pesca. Aí tem mais um parágrafo aí embaixo, acompanha para pro. Ao observar a natureza, os egípcios perceberam que no verão, por causa do alto volume de chuvas, o nível das águas do rio Nilo subia e ele transbordava, inundando as terras próximas. Essa época em que o rio transbordava ficou conhecida como período das cheias. Já está até em negrito aí no livro de vocês também. Página 92. Depois de alguns meses, os egípcios perceberam que o rio voltava ao seu nível normal e que as sementes se desenvolviam melhor nas áreas que antes eram inundadas. Com base nessa observação, começaram a desenvolver a agricultura, respeitando o ritmo das cheias e das vazantes do rio Nilo. Observe o esquema abaixo. O rio em seu nível normal. Aqui, ó. Tá? Vamos começar aqui embaixo. Vamos lá no número 1. O rio em seu nível normal.
Depois, começa a ocorrer a inundação. Depois, descendo aqui, esquema de cheias e vazantes do Rio Nilo. Depois, aqui, elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si, né? São cores fantasias. Por quê? Porque não é totalmente azul, a gente sabe que a água do rio não é assim. Esse é o período da cheia, ainda mais com a chuva. E aqui, após a cheia, inicia-se a vazante, tá? As cheias determinam, portanto, os períodos de plantio e colheita. Inundação. Risca só essa partinha aqui, Paprô. Ocorria entre os meses de julho e outubro. As águas do rio Nilo inundavam as margens do rio, depositando nelas nutrientes que estavam acumulados em seu leito. Assim, o solo às margens do rio Nilo tornava-se fértil. Por favor, risca esse parágrafo inteiro para mim. Do ocorria até fértil. Cultivo da terra e crescimento das sementes. Ocorria entre os meses de novembro e fevereiro. As águas do Nilo voltavam ao seu nível normal. As chuvas diminuíam. As sementes eram plantadas na beira de pequenas poças que formavam no terreno durante a vazante. A irrigação era feita com a água armazenada durante as cheias. Aí vinha a colheita. Ocorria entre os meses de março e junho. Algumas técnicas utilizadas até hoje na agricultura surgiram nesse período, como o arado. A sociedade egípcia se organizou e, com os avanços nas técnicas de plantio e cultivos, se tornaram variados. Trigo, cevada, uva, figo e as plantações foram multiplicadas. O que sobrava passou a ser trocado ou vendido. Isso aqui que a Pro acabou de ler para vocês agora, gente, a Pro falou já tudo na aula passada. Lembra que começaram a ter muitas sobras e aí o que aconteceu? Começou o comércio, a troca entre eles, né? Agora vamos na página 93. Nomadismo. Os primeiros grupos eram nômades, eu já explicou também para vocês. Isto é, deslocavam-se em busca de alimento, abrigo e água. Em geral, havia mais alimento às margens dos rios, o que os atraíam em busca pela sobrevivência. Os seres humanos começaram a perceber que os animais estavam sempre perto para beber água nos rios. Essa observação influenciou a caça, uma das formas de se obter alimento. Lógico, né, gente? Eles precisavam sobreviver. Povos de diferentes continentes mantiveram um estilo de vida nômade. As soluções que esses povos encontraram para suas necessidades diárias foram variadas. Alguns deles conciliam a prática da agricultura ao nomadismo. Outros continuam a buscar alimento na caça, na pesca e na coleta. Há povos que reconstroem suas moradias nos locais em que vão viver. Outros montam e desmontam suas tendas, que podem ser grandes e sofisticadas. Um traço comum a todos os povos nômades é buscar locais com fácil acesso à água para o consumo. Com a orientação do professor, pesquise qual é o mais próximo do município onde você vive. Descubra também se ele contribuiu para o abastecimento de água local e se teve alguma influência no surgimento do município. Registre as informações aqui embaixo. Então, aqui tem umas linhas, não tem? Coloca lá. Sim, o rio Atibaia, as águas do rio Atibaia pertence à bacia hidrográfica do Capivari, que abastece nossa cidade. E também algumas pessoas que aqui chegaram vieram através do rio Atibaia. Vamos lá? Leitura de imagem, página 94. O delta do Nilo. O rio Nilo, que foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia, ainda hoje é muito importante para os milhões de habitantes que vivem nas cidades próximas às suas margens. Então, gostaria que vocês escassem ainda hoje, aqui, ó, até margens.
Depois de percorrer mais de 6.000 quilômetros pelo interior da África, o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Então, é um rio que tem a sua foz no mar, né? Então, coloca lá, ó, o rio Nilo deságua as suas águas no mar Mediterrâneo. A foz desse rio é composta de vários canais que formam seu delta, uma das áreas mais férteis do planeta e a mais habitada do Egito. O que é foz? A Pro já explicou a semana passada. É o local onde o rio deságua, que pode ser outro rio ou o mar, no caso aqui do Nilo é o mar Mediterrâneo. E o que é delta? Delta é um tipo de foz formado por vários canais que lembram um leque ou um triângulo. É esse aqui, gente, ó. Isso aqui, tá bom? Isso é o delta. Vamos lá? Página 95. Você já viu esse tipo de imagem antes? Sabe como ela é obtida? Bom, gente, esse tipo de imagem a gente já viu e ela é obtida através de satélite. Sim, e ela é obtida através de satélite. Explore. O que a imagem mostra? Se preciso, consulte um atlas ou um globo terrestre. Vamos lá, Capro. Mostra parte do curso do rio Nilo e seu delta. Mostra parte do curso do rio Nilo e seu delta, vírgula. Terras do continente africano, vírgula. Um trecho do mar Mediterrâneo e um do Mar Vermelho. A Pro tá falando dessa imagem aqui, ó. Pode ver, tem Mar Mediterrâneo, aqui embaixo tem Mar Vermelho, tá? Então, voltando lá na número 2. Parte do curso do rio Nilo e seu delta, vírgula, terras do continente africano, vírgula, um trecho do Mar Mediterrâneo e um do Mar Vermelho. Número 3. Que cores você consegue identificar? Bom, lá na imagem a gente consegue identificar o verde, o azul e o bege. Verde, azul e bege. O que cada uma das cores representa? Vamos lá. Os tons de verde representam o rio Nilo e as áreas cultivadas. Os tons de verde representam o rio Nilo e as áreas cultivadas, que tinha agricultura, vírgula. Os tons bege representam os terrenos ao seu redor. Os tons bege, os terrenos ao seu redor. E os tons azul representam os mares. Vamos ver se a Pro vai conseguir falar de novo com as mesmas palavras. Os tons verdes representam o rio Nilo e as áreas cultivadas, vírgula. Os tons bege representam os terrenos ao seu redor e os tons azul representam os mares. Contorne na imagem o delta do rio Nilo. Então, você vai lá e pega um marca-texto ou um lápis de cor bem colorido e contorna isso aqui, ó. Isso aqui é o delta do rio Nilo, tá? Parece um leque aqui, ó. Esse aqui você contorna. Um lápis bem chamativo. Número 6. Por que o rio Nilo é importante para a sociedade egípcia? Vou falar mais uma vez para vocês gravarem mesmo isso, hein, gente? Coloca lá. Porque a cheia fertiliza a terra às suas margens, vírgula, propiciando ao ser humano desenvolver uma agricultura capaz de sustentar grande contingente populacional. Ponto. Além disso, vírgula, o rio permite a navegação e é importante para a pesca e o abastecimento de água no Egito. De novo, é grande a resposta. Porque a cheia fertiliza as terras às suas margens, vírgula, propiciando ao ser humano desenvolver uma agricultura capaz de sustentar grande contingente populacional. Ponto na mesma linha.
Também o rio permite a navegação e é importante para a pesca e o abastecimento de água do Egito. Página 96. Agricultura no passado e no presente. Os primeiros agricultores desenvolveram utensílios e técnicas que foram aprimorados e são utilizados até hoje. Entre os primeiros utensílios criados para trabalhar a terra estão pedaços de madeira, gostaria que vocês riscassem aí, pedaços de madeira usados para revolver o solo, revolver significa mexer, tá? Trazer a terra de baixo para cima. Machados com lâminas de pedra polida, enxadas e foices feitas com sílex, um tipo de rocha muito duro e resistente. Então, vocês vão riscar da palavra pedaços de madeira até resistente. Depois surgiram os primeiros arados e semeadores. Risca aqui também, ó. Depois surgiram os primeiros arados e semeadores, desenvolvidos para lançarem sementes ao solo, e se percebeu que os arados poderiam ser puxados por bois. Mesmo assim, o trabalho no campo sempre foi pesado. Aqui mostra, né, o mural do egípcio 1200 a.C., mostrando a prática de arar a terra com um instrumento puxado por bois. Aí embaixo tem outro textinho. A maneira de lidar com a terra só mudou de modo expressivo no século XIX, quando máquinas movidas a vapor foram desenvolvidas e passaram a ser utilizadas em fábricas e na agricultura. Essas primeiras máquinas agrícolas realizavam as mesmas funções dos animais e agricultores, mas muito mais rapidamente. Foi aí que a máquina começa a substituir a mão de obra, que a gente viu também lá no nosso livro, que lá quando a gente falou de São Paulo, né? Lembra do edifício Copan? Que muita gente saiu do sítio justamente porque as máquinas começam a substituir. Então, ó, número 1, cite uma das consequências da utilização de máquina no campo. Coloca lá, ao mesmo tempo que a produtividade aumentou, o emprego diminuiu. Ao mesmo tempo que a produtividade aumentou, vírgula, a oferta de emprego diminuiu. Página 97. A colheitadeira, por exemplo, é uma ferramenta muito importante, pois ajuda na colheita dos cereais e grãos cultivados. Veja como ela mudou ao longo do tempo. Então, olha só. Então, precisava de um monte de homens para trabalhar. Depois já reduziu. Com a vinda da colheitadeira, o que acontece? É uma pessoa só para, no caso, orientar aí a máquina, né? Nem é tanto não é nem tanto dirigir, é mais orientar a máquina. Nossa, me deu soluço. A agricultura continua se desenvolvendo e utilizando tecnologias variadas para melhorar ainda mais a produção. Além dos tratores e das colheitadeiras, coloca aqui, ó, do além até a palavra produtos, que está aqui embaixo. Além dos tratores e das colheitadeiras, alguns agricultores utilizam pequenos aviões e drones para monitorar as plantações, aplicar produtos, etc. Até aí. Esses equipamentos modernos são caros e geralmente utilizados em grandes monoculturas. O que é monocultura, gente? É o plantio de um só produto. Por exemplo, planta café, só café, para que o aumento da produtividade compense o custo deles. Portanto, os pequenos agricultores ainda utilizam ferramentas e técnicas tradicionais para cultivar a terra. Então, quando são grandes plantações, por exemplo, grande plantação de cana-de-açúcar, grande plantação de café, é chamado de monocultura, que é um produto só, tá? E depois, policultura é a cultura de vários produtos, que é geralmente o que os pequenos produtores fazem. Ele planta um pouquinho de verdura, mas ele planta feijão, ele planta uma fruta e etc.
O que é drone? Isso vocês já sabem, né? É um veículo aéreo pilotado à distância, utilizado para diversas funções: lazer, filmagens, entregas, vigilância, entre outras. Página 98. Mais atividades. Leia história em quadrinhos para realizar atividades. Cascão. Uia, gelo! Ele já se afastou. Aí ele viu o sol derretendo. Uia, a água estava chegando. Cadê o Cascão de lá? Deu no pé. Aí ele percebeu umas nuvens. Uia, uá, fiz de tudo e ele continua a não gostar de mim. Por quê? A nuvem está chegando perto. Eu avisei. A pior coisa que pode acontecer é uma nuvenzinha se apaixonar pelo Cascão. Coitadinho. Aí vem lá embaixo. No início da história, Cascão encontra uma pedra de gelo. Qual era o estado inicial dela e o final? Sólido, era sólido e no final vapor. Então, iniciou no estado sólido e no final vapor, que já está evaporando. O que causou essa mudança? O aquecimento causado pelo sol, pois a água líquida começou a evaporar e formar a nuvem. O aquecimento causado pelo sol, pois a água líquida começou a evaporar e formar uma nuvem. Pessoal, espero que vocês estejam acompanhando. A Pro cometeu um erro, né? Pois a folha maior. Página 99. No final da história, a nuvem fica triste porque Cascão foge dela. Por que Cascão saiu correndo no penúltimo quadrinho? Que elementos do quadrinho indicam essa ação? Ele fugiu porque indica a possibilidade de chuva e ele não quer se molhar. A ação é sair correndo, né? Olha o foco dos pezinhos dele lá, o movimento de correr, bem como as gotinhas de suor. Então lá, ele fugiu da nuvem porque indica a possibilidade de chuva e ele não quer se molhar. Ponto na mesma linha. A ação de sair correndo. Tá bom já. Qual é a importância da água para os seres vivos? Tudo. Vamos lá. Os seres vivos são constituídos em grande parte de água, vírgula, que é essencial para o funcionamento adequado de seu corpo. Os seres vivos são constituídos em grande parte de água, vírgula, que é essencial para o funcionamento adequado de seus corpos, né? Porque eu coloquei seres. Observe a ilustração e o que se pede. A ilustração é essa. Veja aqui embaixo o que está se pedindo. Que elementos presentes nessa cena estão relacionados? Justifique. Coloca lá. Moradias indígenas e a cultura do abacaxi próxima a um rio, vírgula, fonte de água para o consumo humano, vírgula, realização de diversas atividades, tipo, por exemplo, cozinhar, e para irrigação do cultivo agrícola. Vamos voltar? As moradias indígenas e a cultura de abacaxi estão próximas a um rio, vírgula, fonte de água para o consumo humano, vírgula, para a realização de diversas atividades, por exemplo, cozinhar, e para a irrigação do cultivo agrícola. Bastante folha hoje, né, gente? Página 100. Leia o poema e faça o que se pede. Nuvem que brinca, água que cai de cima, que vem de baixo, vem lá do mar, chuva que vira rio, vira riacho, vou lá brincar, neve que o sol derrete, desce a montanha, entra no chão, nuvem que chora gelo, chora quem ganha, meu coração, água que chove neve, em nuvem brinca de recomeçar.
Letra A, sobre o que fala o poema, coloca lá, sobre a água e o seu ciclo na natureza. Sobre a água e seu ciclo na natureza. B, que mudança de estado físico da água o verso neve que o sol derrete indica? Fusão. Fusão. C, sublinhe os versos que podem ser interpretados como precipitação da água, considerando seu ciclo na natureza. Aqui no primeiro você vai sublinhar água que cai de cima. Aqui, chuva que vira rio. Aqui, desce a montanha, entra no chão. Aqui do lado, nuvem que chora gelo e aqui, água que chove neve. De novo, água que cai de cima, chuva que vira rio, desce a montanha, entra no chão, nuvem que chora gelo, água que chove neve. Letra D de dado, continua aqui embaixo, gente, na página 100. Copie o verso que menciona a evaporação, considerando o ciclo da água na natureza. Só colocar aqui, ó, que vem de baixo. Aqui, ó, esse verso aqui, ó, só essa linha, que vem de baixo. Na letra D, que vem de baixo. E, o poema cita o escoamento e infiltração de água no solo. Contorne os versos que se referem a esses processos. Você pode contornar aqui, ó. Desce a montanha, entra no chão. O poema termina dizendo que a água em nuvem brinca de recomeçar. Você concorda? Sim, porque é o movimento do ciclo da água na natureza. Lembra que a Pro falou? Está no rio, com a presença do sol, ela evapora, forma nuvem, a nuvem condensa, volta para a terra em forma líquida, que é a chuva. Então, novamente, na resposta F. Sim, pois é o movimento do ciclo da água na natureza. Página 101. No Egito Antigo, a vida seguia o ritmo das cheias e vazantes do rio Nilo. Observe o calendário abaixo e a ilustração que corresponde a um período desse calendário. Depois, responda as questões a seguir. Então, tem um calendário agrícola de acordo com as cheias do rio Nilo. Vamos lá? Letra A. A ilustração corresponde a que meses do ano? Que etapa da produção agrícola egípcia ela representa? Então, está entre os meses novembro a dezembro, vírgula. Etapa do cultivo da terra e plantio das sementes. Letra A. Os meses de novembro a fevereiro, ponto. A etapa de cultivo da terra e de plantio das sementes. Letra B. Considerando a produção agrícola, qual é a etapa seguinte? Em que meses do ano ela se realiza? A etapa seguinte é a colheita, aqui na letra B. É a colheita entre março a junho. É a colheita, vírgula, entre março a junho. C. O que ocorre entre julho a outubro? Qual é a relação desse evento com a agricultura? Coloca lá. Entre julho a outubro ocorre a cheia do rio Nilo, que deposita nas suas margens os nutrientes acumulados em seu leito, tornando o solo fértil. Entre julho a outubro ocorre a cheia do rio Nilo, vírgula, que deposita nas suas margens os nutrientes acumulados em seu leito, tornando o solo fértil para a agricultura. Número 6 aqui embaixo. As ferramentas tradicionais de cultivo da terra, como o rastelo, o moedor, a foice e o arado, continuam a ser utilizadas atualmente na agricultura ou somente se usam grandes máquinas como as colheitadeiras? Explique. Continua sendo usados, ainda que com modificações e aprimoramentos. Coloca lá. Continua sendo usados, ainda que com modificações e aprimoramentos.
Gente, hoje a aula foi muito grande, né? Ler o livro, por isso que a Pro precisava dar um up. Mas a Pro não parou por aqui. Agora eu tenho uma tarefa pessoal para a próxima aula. Recortar figuras que demonstrem o uso da água. Posso imprimir? Pode. Então, aqui eu peguei uma figura da água no estado que a gente mais usa, estado líquido, uma criança fazendo uso de tomar a água, que a gente necessita. Depois, a grande vilã, a que usa maior quantidade de água, é a agricultura, então molhando todas as plantações. E aqui, né, uma construção civil sendo feito um prédio, e para deixar tudo limpo, o uso da água aqui, tá? Eu não estou nesse momento perguntando se é bom uso ou mau uso da água, mas eu gostaria que vocês já deixassem aí todas essas figuras para a gente usar na próxima aula. Precisa ser igual à sua? Não. É o que vocês encontrarem de usando água, fazendo uso da água, tá? Higiene, água para lavar louça, água para tomar banho, água para tomar, água na agricultura. Essa eu precisaria que vocês pegassem uma. Aí também tem um mapa que eu solicitei a semana passada para vocês, do Rio Tietê, e também da água saindo do rio até chegar na nossa casa, a distribuição da água, né, e o tratamento de esgoto. Não usei nessa aula, porque senão a aula vai ficar muito longa. A semana que vem, a professora vai fazer uso um pouquinho só do livro e vou usar tudo isso no caderno. Então, para a próxima aula, o mapa do Rio Tietê da semana passada e o transporte da água do rio até chegar nas nossas casas, e também agora recortar figuras que tenham uso da água. Tá bom, gente? Já a aula foi super cansativa, mas eu precisava usar o livro Vem Voar, que a gente está um pouquinho atrasada, mas tudo bem. Da 80 a 101, a Pro leu tudo isso, já respondeu com vocês, por mais que a Pro fez o favor de cortar uma parte, mas eu fui lendo tudo, é só acompanhar o vídeo que tá certinho, tá? Prometo não fazer mais isso. Tudo respondidinho, tudo certo. Aí nós chegamos aqui no final, onde a professora já solicitou as figuras sobre água, tá bom? Pessoal, até amanhã comigo na aula do Meet.